Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar o seu lar, a sua casa, a sua família de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Mais uma mensagem, mais uma reflexão, né? Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023. Eu estou trazendo a mensagem falando sobre os mistérios de Deus que envolve as montanhas sagradas, os montes sagrados. Ontem eu falei sobre o Monte Ararat. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Monte Moriá. O Monte Moriá. O Monte Moriá, ele tem um mistério de Deus, porque ele é conhecido como Monte Moriá, ou a Eira de Araúna, o Jebuseu, né? Na verdade, os historiadores em Israel falam que esse monte foi tomado posse duas vezes. Ele foi tomado posse por Abraão e depois foi tomado posse por Davi. Davi comprou essa eira. Essa eira passou a ser de Araúna e Davi foi lá e comprou e edificou nela um altar e sacrificou a Deus. E depois Salomão construiu o templo, né? O templo de Salomão, aonde é o Muro das Lamentações. Este é o Monte Moriá em Jerusalém. Tá bom? Nós vamos ter o estudo e no estudo o bispo vai aprofundar um pouquinho mais sobre esse mistério, o mistério do monte, o Monte Moriá, que está na Bíblia, né? Gênesis capítulo 22, deixa eu ler aqui. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Deixa eu ler aqui. Gênesis 22, 2. Que diz assim: E disse, toma agora o teu filho. Não, vou ler um. E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão. E ele lhe disse, eis-me aqui. Esta era a forma que Abraão respondia, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Isso quer dizer, o que o Senhor quer que eu venha fazer? Eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui. O que o Senhor quer? Esta era a forma carinhosa de Abraão responder a Deus. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Abraão tinha mais filho? Tinha. Abraão tinha mais filho. Mas Deus fez questão de falar com ele, toma agora o teu filho, a quem tu amas. O teu único filho, a quem tu amas. E Deus estava falando com ele e vai à terra de Moriá. E oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que mistério. Não era qualquer lugar. Era no lugar marcado por Deus. Era no lugar revelado por Deus. Para ele sacrificar. Eu falei sobre isso já. Isso é muito sério, né? Quando a pessoa faz a vontade dela e não a vontade de Deus, tudo dá errado na vida desta pessoa. Deus falou, você vai no lugar que eu te mostrarei. E ele foi exatamente no lugar que Deus havia revelado, que Deus havia marcado para ele ir, para ele adorar, para ele sacrificar a Deus, porque lá que Deus ia dar a ele a vitória espiritual. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ele foi para o lugar que Deus falou. Chamou o servo e falou, servo, amanhã cedinho nós vamos sacrificar a Deus, nós vamos para o monte, prepara a lenha, prepara a comida, prepara o que nós vamos levar. Falou com Isaque, Isaque, você vai comigo,
Porque Deus pediu Isaac. Deus poderia ter pedido uma outra oferta, uma outra coisa, mas Deus pediu exatamente Isaac. Porque era Isaac que Deus queria para o sacrifício, para a adoração. Era essa oferta. Deus estipulou qual era a oferta que ele queria. Eu já falei sobre isso, né? Às vezes Deus revela o que nós temos que fazer. Sacrifício é necessário. Tem hora que nós precisamos sacrificar a Deus. E sacrifício não é uma coisa fácil. Mas é aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer para Ele, no altar dele e no lugar que Ele escolheu. Tem pessoa que perde a bênção porque ela faz do jeito dela. E tem hora, irmão, que não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. Faz o que Deus está falando, que a vitória é certa. Faz o que o Espírito de Deus orientou o profeta a te orientar, que vai dar certo. Não faz igual Jonas, não. Jonas, ele perdeu a bênção porque ele fez da cabeça dele. Tem pessoa que perde a bênção que faz da cabeça. Da cabeça, ele segue a cabeça dele e deixa de servir a Deus. É muito sério. Hoje nós já tivemos celebração pela manhã, às 9 da manhã. Como que Deus está operando? 9 da manhã, tivemos também às 3 horas da tarde. Vamos ter daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Hoje, quarta-feira, na sede, em Ceilândia, Centro. Como que Deus está operando? Pessoas contando testemunho de cura, de libertação. E eu gosto do santuário, porque o santuário é uma igreja evangelizadora, uma igreja que ganha almas. Almas novatas vindo para a igreja formar corrente, pessoas novatas formando corrente. A Xelindo foi uma irmã. Hoje ela levou uma senhora, e a senhora falou, não, eu vim aqui porque eu vou ser curada. Deus me revelou que eu vou ser curada aqui neste lugar. Vou ser curada aqui. E na hora que eu comecei a orar, obra de macumba. Eu falei, irmã, tem obra de macumba assim, assim, assim. Depois você vai ouvir o testemunho dela no programa de rádio. Eu vou gravar o testemunho dela, eu vou filmar o testemunho dela para ela contar. Obra de macumba. Na hora que eu comecei a orar lá, começou a manifestar a força oculta. Eu falei, isso é coisa mandada. E ela falou, não, eu vim aqui, a minha vizinha falou para mim vir, eu vim com ela e quero formar corrente. Foi um outro senhor também. Hoje várias pessoas novatas, né, foram para a igreja formar corrente. E você que está enfrentando luta, vá também buscar o seu milagre, formar corrente forte de batalha espiritual. Hoje é quarta-feira e todas as quartas tem celebração na sede. Às 9, às 3 e agora às 7 da noite, na QNN 18, conjunto A, lote 30, no mesmo quarteirão do Brisa Tower Hotel. Deus marcou a bênção para você no santuário. Deus marcou a vitória para você dentro do santuário. Então vá buscar o seu milagre. Faz o que o Espírito de Deus está te orientando. Vá buscar o seu milagre. Vá buscar a sua vitória espiritual. Deus marcou a vitória de Abraão lá no Monte Moriá. A Bíblia diz que Abraão andou. Ao terceiro dia, versículo 4, Gênesis 22, 4 diz assim, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Deixa eu te explicar um pouquinho aqui. Eu estive lá em Israel. Nós passamos no pé de vários montes. Teve monte que nós subimos, teve monte que nós não subimos. Exemplo, o monte da multiplicação dos peixes. Eu não fui. Eu fui no Mar da Galileia, é no pé do monte, né? Quem já esteve lá sabe disso. Nós fizemos oração no Mar da Galileia, no barco, né? No Mar da Galileia, perto do Monte das Multiplicações. Eu fui também ao pé do monte em Jericó, do Monte das Tentações. Eu fui em vários montes. E alguns eu subi, outros não. Mas quando Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, e foi, e já estava na terra dos filisteus, e foi até o lugar marcado por Deus para fazer o sacrifício, ele passou em vários montes. Vários montes. Vários montes. Ele estava na terra de Abimeleque, né? Vários montes que ele passou. Mas tinha um marcado por Deus.
Tinha um local marcado por Deus. Deus trouxe você para o santuário, Deus levou você para o santuário, sabe por quê? Porque ele tem uma bênção para você lá dentro do santuário. Deus tem uma vitória para você lá no santuário. Foi por isso que ele te levou para o santuário. Eu sei que tem várias igrejas perto de você, mas Deus marcou a sua vitória lá. Igual tem uma irmã que ela vem lá do Valparaíso. Toda quarta-feira está lá. Irmãos que vêm de Braslândia. Hoje mesmo estava lá de manhã. Irmão que vem de Braslândia, irmão que vem de Planaltina, DF, de Goiânia. Formar corrente. Estava lá no santuário formando corrente. Outros próximos, né? Estou citando alguns mais longe, mas que passa na porta de várias igrejas. Mas é que, igual a irmã falou, não, Deus marcou minha vitória aqui. Eu tenho visto a mudança de Deus na minha casa, na minha família, aqui no santuário. E você, vá para o santuário também. Talvez você já esteve no santuário e por motivo ou outro se afastou. Volta. Volta enquanto é tempo, porque Deus tem uma bênção para a vitória no santuário. Não faz igual o Jonas, não, viu? Volta atrás, vai para outro lugar sem a permissão divina. Eu vou depois falar sobre isso, sobre a obediência a Deus, a palavra de Deus e a comunhão e servir ao homem. Nós temos que servir a Deus, que é Criador dos céus e da terra, e dar ouvido à voz de Deus. Eu vou falar do profeta que desviou o profeta do caminho. Desviou o servo de Deus do caminho. E o que aconteceu com os dois. Depois eu vou dar o estudo. Mas eu quero falar sobre o monte, porque domingo agora nós vamos subir no monte para tomar posse da vitória. Então, a Bíblia fala, Gênesis 22, 4. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão ao seu moço, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Não dá para o bispo aprofundar nas mensagens, porque eu não consigo ler a Bíblia sem aprofundar. Mas a mensagem, eu não gosto de deixar a mensagem muito comprida, muito longa. Por isso que eu vou dar várias mensagens aqui no meu canal no YouTube falando sobre o mistério do monte. Tem coisa, irmão, que é você e Deus. Tem compromisso espiritual que é você e Deus. Tem sacrifício espiritual que é você e Deus. Abraão não falou com Sara do sacrifício. Abraão disse para Sara, eu estou indo para o monte. E dessa vez Isaac vai comigo. Mas por que vai? Não, Deus revelou para ele comigo. Ele não falou que Deus tinha pedido ele como oferta. Senão Sara ia pegar o filho e falar, filho, foge, vai para casa de parente, que seu pai, eu conheço seu pai é fiel com Deus. O que Deus pede ele para fazer, ele faz. Ele não falou, ele só falou com Sara, Sara, eu estou indo para o monte. E o menino vai comigo. O menino vai comigo. Ele não falou com o servo que ia levar o filho para o sacrifício. Quando chegou no pé do monte, ele falou com o servo, fica aqui. Eu e o menino, nós vamos lá adorar a Deus, depois voltamos. Ele não falou com o servo, ó, fica aqui, porque eu vou lá e eu vou sacrificar Isaac, porque Deus me pediu. Ele não falou. Se ele falasse, eu imagino que o servo ia segurar ele e ia falar, Isaac, foge, porque nós conhecemos bem seu pai. Seu pai é fiel com Deus. O que Deus pede para ele fazer, ele faz. Ele é fiel. Abraão também não falou. Abraão disse para o servo, fica aqui, eu e o menino nós vamos subir, vamos adorar a Deus e depois voltamos. Mas ele sabia, o menino vai adorar a Deus comigo lá, mas eu vou sacrificá-lo como oferta, porque foi o que Deus me pediu. Você está entendendo? Tem pessoa que vai fazer jejum, ela sai comentando para todo mundo que ela está em jejum. Ô irmão, como é que você está? Eu estou na bênção. Jejum é sagrado, é você e Deus. A Bíblia fala, quando jejuares, unge a cabeça com óleo. Tem pessoa que faz jejum, nem unção faz. Para mim, jejum sem unção é greve de fome. Ou jejum para fazer uma cirurgia que o médico pede, né? Vem em jejum de tal hora a tal hora, em jejum você fazer a cirurgia, tá? Se você comer, você não vai fazer cirurgia. Aí você não precisa ungir, porque não é uma coisa espiritual. É uma coisa carnal. Tem pessoa que faz jejum assim, não unge com óleo, e está na Bíblia. O Evangelho de Mateus 6,16 fala. Depois você lê lá para você ver. Deus manda a gente ungir a cabeça com óleo. Deus manda não falar com o próximo. Não mostrar triste, contristado para com o próximo. É uma coisa sagrada entre você e Deus. Você está entendendo?
É você e Deus, a sua fé com Deus, sua comunhão com Deus, sua obediência a Deus. Sua obediência a Deus. Gênesis 22, versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Aí Abraão falou com o servo, fica aqui, eu e o menino agora nós vamos subir. Não, senhor, deixa que nós vamos até lá em cima. Não, sempre quando nós vamos para o monte, nós levamos a lenha, o sacrifício até lá. Por que dessa vez está sendo diferente? Abraão falou, não, fica aqui, deixa, eu e o menino nós vamos levar. Eu e o menino, o servo, imagino que o servo é igual lá no Monte Sinai. Os babuínos sobem com você até lá em cima, o guia sobe com você até lá em cima no monte. Ele não vai até a metade, ele vai com você até lá em cima no monte. Eu fui lá no Monte Sinai, os guias foram com a gente até lá em cima, os babuínos foram com nós até lá em cima no monte. Não foi na metade do caminho e voltou, não. Mas Abraão falou com o servo, fica aqui. Eu e o menino, nós vamos lá, vamos adorar, desde que nós levamos a lenha. Deixa que eu levo a lenha, eu levo o fogo, eu levo o cutelo. Meu senhor, mas deixa que eu levo. Eu e o menino, nós vamos levar. Você está entendendo? Era o sacrifício de Abraão e ele estava pronto a obedecer a Deus. Aí tomou Abraão a lenha, o holocausto, pôs sobre Isaque e seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo nas mãos e foram ambos juntos. Aí foram andando. Só que monte, irmão, é lugar de sacrifício. Isaque sabia disso. Isaque, na sua adolescência, 12, 13 anos, ele sabia que monte era lugar de sacrifício, que não ia para o monte só para passear, para orar, não. Tinha que sacrificar. E olha o que Isaque fez. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque falou, pai, tem uma coisa errada. Eu estou levando a lenha, o senhor está levando o fogo, o senhor está levando o cutelo para sacrificar o cordeiro. Cadê o cordeiro? Nós andamos esse dia tudo à toa, sem nada, sem oferta, sem sacrifício. Porque sabia que tinha que sacrificar. E eles não levaram o cordeiro, porque o cordeiro, na verdade, era Isaque. Na cabeça de Isaque, eles estavam indo para o monte sem sacrifício. Abraão sabia, o meu sacrifício é meu filho. É ele que Deus me pediu. E eu vou ofertar, e eu vou sacrificar no altar o que Deus me pediu. Mas Isaque sabia que monte é lugar de sacrifício. Tem pessoa que vai para o monte para passear. E monte não é lugar de passeio. Monte é lugar de resposta. Você sobe, você sacrifica e Deus responde. E o Monte Moriá, ele tem esse mistério de resposta. Porque foi lá que Davi sacrificou e Deus cessou a praga de sobre Israel. Eu acho que não vai dar para me dar o estudo completo aqui na mensagem de hoje, que já está chegando no final da mensagem. Eu não gosto de fazer uma mensagem longa. Mas Abraão falou com Isaque, Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si o cordeiro, porque eles não iam ser um sacrifício. E Isaque achou que o pai estava indo ser um sacrifício. Estava levando tudo, a lenha, o cutelo, o fogo, para queimar como oferta suave, menos o sacrifício, menos o cordeiro. Não sabendo Isaque que o cordeiro que Deus havia pedido era ele. Versículo 8, disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Observa que eles foram juntos. E chegou lá, todo mundo conhece essa história. Às vezes você já leu várias vezes, mas não observa o detalhe. Monte é lugar de sacrifício e de resposta. Monte é lugar de sacrifício. Eu vou para o monte. Eu levo os irmãos do santuário com o monte. Eu não levo todo mundo, não. Quem me conhece sabe disso. Mas eu levo aquele irmão que vai sacrificar, que vai buscar a vitória, que vai fazer igual a Bíblia fala. Irmão, fuja de coisa fácil. Fuja. Fuja. Tem pessoa que não ensina a palavra do jeito que a Bíblia é. Eu estou com a família lá no santuário, que graças a Deus que ela voltou para o santuário. Graças a Deus que ela voltou para o santuário. A família chegou no santuário há uns 4 anos atrás sofrendo, enfrentando luta.
Deus operou, Deus curou, Deus libertou, a família estava bem, casamento bem, família estava bem, prosperando, indo para frente. Aí saiu do santuário, foi para uma igreja perto da casa, um missionário chamou, vem para cá, vem participar aqui com a gente, vem orar aqui com a gente. Eles foram. Só que não era uma igreja forte, não era igreja de batalha espiritual, não era uma igreja de oração e também não era um lugar marcado por Deus para aquela família ser liberta. Você tem que entender, quando Deus marca o local, é lá. Deus marcou o local para Abraão sacrificar e foi lá que Abraão sacrificou. Jonas foi para outro lugar pregar o evangelho, pregar o amor de Deus em outro lugar e Deus não provou. Deus não provou porque ele estava em desobediência a Deus. Isso é muito sério no mundo espiritual, irmão. É nossa salvação. Aqui, ó, deixa eu falar com você. É salvação, é vida eterna que está em jogo. Não é apenas uma cura, um milagre, uma libertação. É salvação, é vida eterna. Saul, ele era rei. E ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele foi fazer o que era fácil. Ele perdeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus, e começou a viver perturbado com o espírito de morte. É muito sério, é mais sério do que você imagina. Então é a sua salvação, é sua vida eterna. Eu não estou aqui para falar apenas de cura, de milagre, não, muito mais além do que isso. Porque ter vida com Deus, comunhão com Deus, Deus te dá tudo. Ele não deixa faltar nada para você. Agora vigia, porque o diabo é sujo. O diabo vai tentar tirar você do caminho. Ele vai usar pessoa. E o diabo, eu já preguei sobre isso, o diabo é sujo. Ele não vai aparecer para você soltando fogo pela venta, falando assim, não vai mais para o santuário, não vai mais para a igreja, não vai mais servir a Deus. Porque se ele fazer isso, você fala, epa, ô bispo, deixa eu ficar lá na igreja 24 horas, porque o cão apareceu para mim. Só que ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer na pele de um cordeiro. Não, irmão, não tem problema não, vem para cá, vamos servir, vamos fazer a obra de Deus junto aqui. Vem para cá, você vai cantar, você vai orar aqui comigo, você está fazendo o que Deus mandou? Essa família estava firme na igreja. O missionário convidou eles foi para lá, ainda falou com eles, não, lá aqui você não precisa dar disso, você não precisa dar oferta, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa fazer nada. Aí eles foram para lá. O marido que tinha Deus abriu a porta para ele perdeu o emprego. O filho que foi liberto, começou a envolver com droga, com má companhia. Eu conheço o mundo espiritual, irmão. São 34 anos que eu dedico a minha vida sobre batalha espiritual. Não é de hoje não, não é hoje não. Não é hoje não. E cada dia mais eu dedico a minha vida para ajudar as pessoas a vencer no mundo espiritual. Por isso que as coisas de Deus é muito sério. Por que Abraão foi lá no monte que Deus falou? Eu imagino que você falou, ô meu senhor, vamos aqui, tem um monte que não. Não é nesse que Deus mandou, não. Aí aquele ali também não. Deus falou que ele vai me mostrar qual é o monte. Andou 3 dias. Você está entendendo? Abraão não fez a vontade dele, ele fez a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o milagre acontece. Eu já vou orar já. Eu não vai dar tempo de eu falar do sacrifício de Davi, mas foi no mesmo Monte Moriá. Mesmo Monte Moriá. Depois você lê 2 Samuel, capítulo 24, versículo do 18 em diante, quando o Gade falou com Davi que era para Davi subir nesse mesmo monte e sacrificar. Era para comprar, sacrificar, porque era lá que Deus ia dar ele a vitória. E Davi subiu e sacrificou no monte, que é o Monte Moriá. Mesmo monte, a eira de Araúna, o Jebuseu, que é onde foi construído o Templo de Salomão, onde é o Muro das Lamentações. Davi foi lá e sacrificou e Deus cessou a praga de Israel. E o profeta falou, é lá que você vai comprar, é lá que você vai sacrificar. O inimigo fez de tudo para travar a vida de Davi. Eu estou resumindo, depois você lê em casa, 2 Samuel 24, do 18 em diante. O inimigo fez tudo, porque Deus falou com o profeta, fala com Davi para ele ir lá edificar um altar.
para ele comprar a eira, comprar os bois e sacrificar. Quando ele chegou lá, Araúna falou, não, Davi, eu estou te dando, eu te dou os bois, a lenha, trilho, tudo eu te dou. Você não vai fazer um sacrifício sequer. Davi falou, epa, calma aí, eu não vou dar para o meu Deus aquilo que não me custou nada. Você está entendendo? Davi disse, eu não vou fazer para o meu Deus aquilo que não me custou nada. Aí Davi sacrificou e Deus cessou a praga de Israel. Deus operou milagre em Israel, na vida do povo. Deus quer operar maravilha na sua vida, mas você precisa fazer segundo a vontade de Deus. Olha a sua vida, faz segundo a vontade de Deus, porque Deus tem vitória para te dar. Procura o santuário dos milagres, você está precisando de ajuda? Procura o santuário. Deus me colocou no seu caminho, não foi à toa. Não foi à toa que Deus levou você para o santuário, não é à toa que você está formando a corrente com o bispo, não é à toa que você está me assistindo agora, é plano de Deus. Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Pode contar comigo. Quando eu pego um problema de uma pessoa, eu vou até o fim. E vou te ajudar você a vencer essa luta espiritual. Eu quero orar por você. Você que está me assistindo hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o Bispo Gilmar, convido você a inscrever-se no meu canal. Aproveita aí, inscreva-se, clica no sininho e compartilhe essas mensagens. Compartilha, vamos compartilhando agora, porque eu já vou fazer a oração. Então, escreva seu nome aí no comentário. Deixe seu nome no comentário, você que precisa de ajuda, eu vou orar por você. Eu faço questão de colocar o nome dos irmãos aqui, ó, no meu livro de oração. Eu faço questão de colocar o nome dos irmãos no livro de oração. Então escreva o seu nome e eu vou colocar no meu livro de oração. E compartilhe essa mensagem com o teu próximo. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clica aí no sininho. Tem um sininho aqui embaixo? Inscreva-se. Aí tem um sininho, clica no sininho, vai abrir outra janela e você clica em todas. Para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo no YouTube, o próprio canal de YouTube vai notificar você. Vamos orar? Monte é lugar de sacrifício, mas você tem que sacrificar no lugar que Deus revelou, senão não dá certo. Oração feita no lugar errado, não dá certo. Sacrifício feito no lugar errado. Eu volto a repetir, sacrifício, oferta dada no lugar errado, não traz bênção, não. Se fosse assim, Saul tinha sido abençoado. E o rei Saul perdeu o reinado na hora que ele ofertou. Era para ele ter esperado o profeta de Deus. Deus havia colocado um profeta para orar por ele. Deus havia colocado um orientador para orientar ele. Deus havia colocado um orientador para ajudar ele. Ele não seguiu a orientação do orientador. Ele fez do jeito dele. Eu não sei se outra pessoa orou com ele, se outra pessoa, mas eu creio que o servo estava com ele. Eu falei, não, Davi, vamos Saul, vamos fazer do nosso jeito mesmo? Vamos fazer aqui, vamos esperar o profeta. Não, o profeta demorando, ele não veio, e o profeta não está aqui, vamos fazer do nosso jeito mesmo? Deu errado. Você conhece a história, não conhece? Se você não conhece, leia a Bíblia. Leia a história do rei Saul, que perdeu o reinado na hora da oferta. Oferta é bênção. Mas eu tenho que saber ofertar. Até para me ofertar, eu tenho que saber. Até para me sacrificar, eu tenho que saber. Eu tenho que dar no lugar certo para Deus honrar a minha oferta. Eu tenho que fazer no momento certo para Deus me honrar. E Deus me colocou no seu caminho para me te orientar, para me ajudar você. Vamos orar? Então vamos orar? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus, monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta. Lá no Monte Moriá, meu Deus, o Senhor respondeu a oração, o sacrifício de Abraão. O Senhor provou a fé dele e ele passou na prova. Foi fiel até o último instante, meu Deus. Ele ia sacrificar o teu próprio filho, o Senhor que não deixou. E o Senhor providenciou o cordeiro para ele e ambos o filho sacrificaram. Senhor, meu Deus, lá nesse mesmo monte, meu Deus, conhecido como a eira de Araúna, Davi sacrificou. E o Senhor deu vitória para ele. Meu Deus, prepara o teu povo, teus filhos, para tomar posse da tua bênção, da tua graça. Prepara o teu povo para receber o milagre na vida deles. Meu Deus, que nada vai impedir essa pessoa de estar no santuário, tomando posse da tua bênção e da tua graça. Porque eu coloco o teu povo, teus filhos nas tuas mãos. Ministro sobre eles cobertura espiritual, do alto da cabeça às plantas dos pés, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus possa abençoar você. Pode contar comigo como seu orientador espiritual. Pode contar comigo. Eu estarei de mãos estendidas, orando
e dando cobertura a você. Igual a palavra de Deus nos fala que quando Moisés estava com as mãos estendidas sobre o povo lá no campo de batalha lutava e vencia. Mas quando ele abaixava as mãos, o povo perdia. Pode contar comigo como seu orientador espiritual para te dar cobertura espiritual no mundo espiritual. Deus me colocou no seu caminho para me te ajudar. Um abraço, ficam todos com Deus. Você que queira falar com o bispo, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Como essa mensagem também é transmitida, né, o áudio pela rádio web, então eu tenho que passar o número, porque senão os irmãos da rádio web não vai. Quem está me assistindo no Facebook, no YouTube, está vendo aí o número na descrição. Então você que está me ouvindo pela rádio web, o WhatsApp do bispo é o 61, código de Brasília, 61981959778. 61981959778. Pode mandar essa mensagem para o teu próximo, compartilha o meu WhatsApp para aquela pessoa que precisa de ajuda, pode pedir para ela entrar em contato comigo, eu vou colocar o nome dela também no livro de oração, vou orar por ela. Pode contar comigo como seu orientador espiritual. Um abraço, ficam com Deus, até lá no santuário. Hoje é quarta-feira, hein? Daqui a pouquinho, às 19 horas, celebração na sede. Daqui a pouquinho, às 19 horas, celebração na sede, em Ceilândia Centro, QNN 18, Conjunto A, lote 30. Amanhã, quinta, celebração em São Sebastião, 3 da tarde, 7 da noite. Sexta-feira, celebração no Riacho Fundo 2 e também na sede, 9, 3 e 7 horas da noite. E esse mês é o mês que nós vamos subir no monte, vamos selar com Deus um sacrifício de fé no alto do monte, tomando posse de uma grande bênção de Deus para a nossa vida. Monte é lugar de sacrifício, monte é lugar de resposta divina, de resposta de Deus. Um abraço, fica com Deus, até amanhã.